Acompanhe pelos nossos canais Facebook e YouTube Matias TV e Facebook da Paróquia Santa Missa em seu lar. Todos os domingos a partir das 19 horas, direto da Matriz Nossa Senhora da Glória de Tupi Paulista. Apoio ABC Rede Telecom, Lojas dos Retalhos, Rede Multidrogas Drogalim Tupi Paulista, Dr. Nedécio e Família, Supermercados São João, o nosso supermercado, Grupo Guerra, Associação Comercial e Empresarial de Tupi Paulista, Bendita Fome, Comida Caseira, Jornal O Semanário, Tecvin Soluções em Informática. Seja um evangelizador, inserindo a sua empresa em nossas transmissões. Ligue 18 99812 5844 ou 18 99796 0645. Acompanhe pelos nossos canais Facebook e YouTube Matias TV e Facebook da Paróquia Santa Missa em seu lar. Todos os domingos a partir das 19 horas, direto da Matriz Nossa Senhora da Glória de Tupi Paulista. Apoio ABC Rede Telecom, Lojas dos Retalhos, Rede Multidrogas Drogalim Tupi Paulista, Dr. Nedécio e Família, Supermercados São João, o nosso supermercado, Grupo Guerra, Associação Comercial e Empresarial de Tupi Paulista, Bendita Fome, Comida Caseira, Jornal O Semanário, Tecvin Soluções em Informática. Seja um evangelizador, inserindo a sua empresa em nossas transmissões. Ligue 18 99812 5844 ou 18 99796 0645. Acompanhe pelos nossos canais Facebook e YouTube Matias TV e Facebook da Paróquia Santa Missa em seu lar. Todos os domingos a partir das 19 horas, direto da Matriz Nossa Senhora da Glória de Tupi Paulista. Apoio ABC Rede Telecom, Lojas dos Retalhos, Rede Multidrogas Drogalim Tupi Paulista, Dr. Nedécio e Família, Supermercados São João, o nosso supermercado, Grupo Guerra, Associação Comercial e Empresarial de Tupi Paulista, Bendita Fome, Comida Caseira, Jornal O Semanário, Tecvin Soluções em Informática. Seja um evangelizador, inserindo a sua empresa em nossas transmissões. Ligue 18 99812 5844 ou 18 99796 0645. Acompanhe pelos nossos canais Facebook e YouTube Matias TV e Facebook da Paróquia Santa Missa em seu lar. Todos os domingos a partir das 19 horas, direto da Matriz Nossa Senhora da Glória de Tupi Paulista. Apoio ABC Rede Telecom, Lojas dos Retalhos, Rede Multidrogas Drogalim Tupi Paulista, Dr. Nedécio e Família, Supermercados São João, o nosso supermercado, Grupo Guerra, Associação Comercial e Empresarial de Tupi Paulista, Bendita Fome, Comida Caseira, Jornal O Semanário, Tecvin Soluções em Informática. Seja um evangelizador, inserindo a sua empresa em nossas transmissões. Ligue 18 99812 5844 ou 18 99796 0645. Acompanhe pelos nossos canais Facebook e YouTube Matias TV e Facebook da Paróquia Santa Missa em seu lar. Todos os domingos a partir das 19 horas, direto da Matriz Nossa Senhora da Glória de Tupi Paulista. Apoio ABC Rede Telecom, Lojas dos Retalhos, Rede Multidrogas Drogalim Tupi Paulista, Dr. Nedécio e Família, Supermercados São João, o nosso supermercado, Grupo Guerra, Associação Comercial e Empresarial de Tupi Paulista, Bendita Fome, Comida Caseira,
Jornal O Semanário. Tecvin Soluções em Informática. Seja um evangelizador, inserindo a sua empresa em nossas transmissões. Ligue 18 99812 5844 ou 18 99796 0645. Acompanhe pelos nossos canais Facebook e YouTube Matias TV e Facebook da Paróquia Santa Missa em seu lar. Todos os domingos a partir das 19 horas, direto da Matriz Nossa Senhora da Glória de Tupi Paulista. Apoio ABC Rede Telecom, Lojas dos Retalhos, Rede Multidrogas Drogalim Tupi Paulista, Dr. Nedécio e Família. Supermercados São João, o nosso supermercado. Grupo Guerra. Associação Comercial e Empresarial de Tupi Paulista. Bendita Fome, comida caseira. Jornal O Semanário. Tecvin Soluções em Informática. Seja um evangelizador, inserindo a sua empresa em nossas transmissões. Ligue 18 99812 5844 ou 18 99796 0645. Acompanhe pelos nossos canais Facebook e YouTube Matias TV e Facebook da Paróquia Santa Missa em seu lar. Todos os domingos a partir das 19 horas, direto da Matriz Nossa Senhora da Glória de Tupi Paulista. Apoio ABC Rede Telecom, Lojas dos Retalhos, Rede Multidrogas Drogalim Tupi Paulista, Dr. Nedécio e Família. Supermercados São João, o nosso supermercado. Grupo Guerra. Associação Comercial e Empresarial de Tupi Paulista. Bendita Fome, comida caseira. Jornal O Semanário. Tecvin Soluções em Informática. Seja um evangelizador, inserindo a sua empresa em nossas transmissões. Ligue 18 99812 5844 ou 18 99796 0645. Acompanhe pelos nossos canais Facebook e YouTube Matias TV e Facebook da Paróquia Santa Missa em seu lar. Todos os domingos a partir das 19 horas, direto da Matriz Nossa Senhora da Glória de Tupi Paulista. Apoio ABC Rede Telecom, Lojas dos Retalhos, Rede Multidrogas Drogalim Tupi Paulista, Dr. Nedécio e Família. Supermercados São João, o nosso supermercado. Grupo Guerra. Associação Comercial e Empresarial de Tupi Paulista. Bendita Fome, comida caseira. Jornal O Semanário. Tecvin Soluções em Informática. Seja um evangelizador, inserindo a sua empresa em nossas transmissões. Ligue 18 99812 5844 ou 18 99796 0645. Acompanhe pelos nossos canais Facebook e YouTube Matias TV e Facebook da Paróquia Santa Missa em seu lar. Todos os domingos a partir das 19 horas, direto da Matriz Nossa Senhora da Glória de Tupi Paulista. Apoio ABC Rede Telecom, Lojas dos Retalhos, Rede Multidrogas Drogalim Tupi Paulista, Dr. Nedécio e Família. Supermercados São João, o nosso supermercado. Grupo Guerra. Associação Comercial e Empresarial de Tupi Paulista. Bendita Fome, comida caseira. Jornal O Semanário. Tecvin Soluções em Informática. Seja um evangelizador, inserindo a sua empresa em nossas transmissões. Ligue 18 99812 5844 ou 18 99796 0645. Matias TV, Rede Web de Comunicação, apresenta
Santa Missa em seu lar. Oferecimento ABC Rede Telecom. Loja dos Retalhos. Rede Multidrogas Drogalim Tupi Paulista. Doutor Nedécio e Família. São João Supermercados. ACE, Associação Comercial e Empresarial de Tupi Paulista. Grupo Guerra. Tecvim, soluções em informática, eletrônicos em geral. Jornal O Semanário. Bendita Fome, comida caseira. Acesse nossos canais Facebook e YouTube Matias TV. Sejam todos bem-vindos à casa do Pai. Intenções para a Santa Missa. Rezaremos hoje por todas as intenções depositadas sobre o altar. Em ação de graça pelos dizimistas aniversariantes da semana e pelo aniversário de José Luiz de Souza Merejoli. Hoje a Igreja nos convida a celebrar a missa de São Pedro e São Paulo. Celebremos hoje a solenidade do apóstolo Pedro, amigo de Deus que assumiu com amor radical o seguimento de Jesus Cristo, até a doação completa da própria vida. Em comunhão com o Papa Francisco, bendigamos ao Senhor pela fé viva de Pedro e pelo ardor missionário, com o qual aprendemos a fidelidade e a autenticidade no testemunho cristão. Em pé, iniciemos a celebração cantando. Canta, meu povo, canta o louvor de teu Deus, que se fez homem e por nós morreu, que ressuscitou pelo amor dos seus. Canta, meu povo, canta o louvor de teu Deus, que se fez homem e por nós morreu, que ressuscitou pelo amor dos seus. Somos a nação santa e o povo eleito, um sacerdócio real. Deus nos chamou das trevas à sua luz imortal. Canta, meu povo, canta o louvor de teu Deus, que se fez homem e por nós morreu, que ressuscitou pelo amor dos seus. Canta, meu povo, canta o louvor de teu Deus, que se fez homem e por nós morreu, que ressuscitou pelo amor dos seus. Nós somos transportados da morte à vida, pelo amor dos irmãos. Vamos amar até nossos inimigos, é a lei do cristão. Canta, meu povo, canta o louvor de teu Deus, que se fez homem e por nós morreu, que ressuscitou pelo amor dos seus. Canta, meu povo, canta o louvor de teu Deus, que se fez homem e por nós morreu, que ressuscitou pelo amor dos seus. Senhor Jesus, já não sou mais eu que vivo, tu vives em mim. O meu desejo é um dia ver tua face na glória sem fim. Canta, meu povo, canta o louvor de teu Deus, que se fez homem e por nós morreu, que ressuscitou pelo amor dos seus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo,
O amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, pela Rádio Tropical, Matias TV, nós nos reunimos nesta noite para celebrar a solenidade dos apóstolos São Pedro e São Paulo, os fundamentos da nossa fé cristã, da nossa fé católica. E vamos ouvir a palavra de Deus que nos mostra o Senhor Jesus edificando a sua igreja sob este alicerce da fé do apóstolo Pedro. Por isso, no instante de silêncio, meus irmãos, minhas irmãs, reconheçamos as nossas culpas, sobretudo pelas vezes que não professamos a fé, tal como o Senhor a transmitiu para os seus apóstolos, que também nos transmitiram. Por tudo isso, supliquemos perdão ao Senhor, para que possamos participar dignamente desta santa liturgia. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, Kyrie eleison, 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 Kyrie eleison, eleison, eleison. Ó Cristo, que vieste chamar os pecadores humilhados, Cristo eleison, 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 Cristo eleison, eleison, eleison. Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai, que nos perdoa, Kyrie eleison, 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 Kyrie eleison, eleison, eleison. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos seus amados. A voz louvam em celeste os que foram libertados. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus amém. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Glória a Deus lá
nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai. Voz de Deus, Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Vós que está junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Vós somente sois o Santo do Altíssimo Senhor, com Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Oremos. Ó Deus, que hoje nos concedeis a alegria de festejar São Pedro e São Paulo, concedei à vossa Igreja seguir em tudo os ensinamentos destes apóstolos, que nos deram as primícias da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, presos com 2 correntes. E os guardas vigiavam as portas da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: coloca o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu, e o anjo lhe disse: põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou-o e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho e saíram. Caminharam por uma rua e logo depois o anjo deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Bendirei ao Senhor Deus em todo o tempo, seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Comigo engrandecer ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu. E de todos os temores me livrou. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Leitura da carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimos, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento da minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim
a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve a meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo o mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Tu és Pedro e sobre esta pedra eu irei construir minha igreja, e as portas do inferno não irão derrotá-la. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isto, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Queridos irmãos e irmãs, com estas palavras, o Senhor Jesus manifesta, primeiramente, o seu desejo de construir a igreja. Esta manifestação do Senhor Jesus em construir a igreja, não como uma estrutura de pedras, uma construção de material, mas sim um edifício espiritual. Os membros do seu próprio corpo, pedras vivas, como nos ensina o apóstolo Paulo, que compõem esta realidade espiritual que se une a Jesus Cristo, nosso Senhor. E nós podemos notar, deste desejo estamos nós aqui. A Igreja Católica, Apostólica, é justamente esta igreja que o Senhor Jesus quis construir. Embora muitas vezes ouvimos o contrário, que Deus não quis uma instituição, Deus não quis realizar esta obra de uma forma instituída, por este evangelho nós podemos encontrar este fundamento de que Deus quis a igreja e quis que nós estivéssemos aqui. E também o evangelho nos manifesta a eleição de Simão Pedro como esta pedra na qual a igreja se alicerça. Este acontecimento da instituição, podemos dizer assim, do primado de Pedro, Pedro que vem à frente dos apóstolos, se contextualiza numa realidade bastante particular, bastante interessante. O Evangelho vai nos mostrar que Jesus se reúne com os seus em Cesareia de Filipe. Este lugar, chamado Cesareia de Filipe, é uma cidade que foi edificada no antigo lugar de um culto a um deus pagão dos gregos chamado Pan. Pan era o deus dos bosques e vivia em grutas. E ali, naquele lugar que antigamente se chamava Pânias, junto às nascentes do Rio Jordão, se reuniam os povos para prestar o culto a esta divindade. Com o tempo, esta cidade, podemos dizer assim, se transforma num local de culto ao imperador César Augusto, a partir de Herodes, que constrói um templo para o imperador romano. E o imperador romano, para os romanos, era tido como Deus. E depois, Filipe nomeia, muda esta cidade. Filipe, filho de Herodes, muda esta cidade para o nome de Pânias, de Pânias para Cesareia, em homenagem ao imperador César. E, ainda nos tempos de Jesus, este lugar era bastante frequentado por peregrinos da Judéia, homens e mulheres que viviam uma espécie de paganismo. E é exatamente neste lugar, onde se vivia um culto aos ídolos, aos falsos deuses, que nosso Senhor questiona sobre a sua identidade aos seus apóstolos. E o questionamento que Jesus vai realizar a respeito da sua identidade aos apóstolos acontece de duas formas, como nós bem notamos. Primeiramente, Jesus pergunta aos apóstolos o que a multidão diz a respeito dele. O que aquelas pessoas que não tinham contato com ele diziam a respeito de sua identidade. Depois, o Senhor Jesus vai dirigir propriamente aos apóstolos para que eles pudessem dizer, de fato,
quem eles achavam que Jesus era. Meus irmãos, minhas irmãs, o Senhor Jesus não faz este questionamento aos apóstolos porque estava com uma crise de identidade, porque ele não sabia quem ele era. Naturalmente, o Senhor Jesus bem sabe quem é e o que veio fazer neste mundo. Mas é interessante que nós estejamos atentos, porque a partir deste questionamento feito aos apóstolos, estes mesmos apóstolos poderão reconhecer a sua própria identidade. Por quê? Porque o desejo de Jesus é ser reconhecido como tal. O desejo de Jesus é justamente ser amado como tal. E é exatamente a resposta que os apóstolos vão dar a ele que vai constituir o discipulado. Por quê? Porque ninguém pode seguir alguém que não conhece. Como se pode ser discípulo de alguém que você não sabe quem é? Por isso, nós vamos notar uma série de respostas a respeito da identidade de Jesus. Aqueles que não tinham contato profundo com nosso Senhor vão dizer: é João Batista. Outros vão dizer: é o profeta Elias. Outros ainda: é o profeta Jeremias ou algum dos outros profetas que ressuscitou dos mortos e veio para continuar a profecia. Aqueles que não tinham um contato profundo com Jesus não conseguiam chegar ao íntimo da sua verdade. E os apóstolos, a partir da iniciativa de Pedro, vão responder: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E é justamente esta resposta dada por Simão Pedro que constitui a resposta da igreja em relação ao seu Senhor. A verdade mais íntima de Cristo é esta: não somente o Messias, mas, acima de tudo, o próprio Filho de Deus, o Deus encarnado, o Deus vivo e verdadeiro, que vem ao mundo para visitar os homens e conduzi-los à salvação. Irmãos e irmãs, somente a fé cristã tem esta postura de reconhecer que Deus não está distante de nós, que Deus não é um Deus insensível e impassível, mas um Deus que desce e que se encarna em meio aos homens para caminhar com eles e permanecer com eles. E não somente isto, mas dar a sua própria vida para santificá-los e salvá-los. E deste modo, meus irmãos, minhas irmãs, esta resposta do apóstolo Pedro constitui este marco, esta rocha, esta pedra na qual a fé de toda a igreja se alicerça, o reconhecimento de quem é Cristo. Mas é preciso que nós também recordemos que esta resposta não partiu somente de Pedro, como se fosse algo meramente humano, mas o próprio Jesus vai dizer: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isto, mas o meu Pai que está nos céus. Ou seja, é o próprio Deus que se mostra quem Ele é. É o próprio Deus que tira o véu que antes lhe cobria, lhe envolvia, para que os homens pudessem conhecê-lo. É obra do Espírito Santo o conhecimento de Deus, e não somente um mero desejo do ser humano ou uma mera ideia do ser humano. Por isso, nós vemos, pela escolha divina, o próprio Deus escolheu Simão Pedro, e por abertura do próprio Pedro, a ação do Espírito Santo, foi possível que esta resposta fosse dada. E a partir daí, Pedro é constituído como esta pedra na qual foi edificada a igreja.
E por isso é importante que nós reflitamos, irmãos e irmãs. Quando falamos de pedra, facilmente nós recordamos, é algo sólido, algo que nós utilizamos de fato para a construção. Se alguém deseja fazer uma construção que dure, que fique de pé, precisa realizar esta construção primeiramente num terreno bom e utilizar também pedras, materiais sólidos e firmes para que ela possa ficar em pé. E esta propriedade da pedra, que é esta solidez, já é marcada por muitas vezes no Antigo Testamento com duas palavras do hebraico, uma tsur e a outra selah. Duas palavras que servem para mostrar esta solidez da rocha. Mas é interessante notarmos que quando nosso Senhor vai falar que Pedro é pedra, que Simão se torna pedra, ele não usa nenhuma destas duas palavras. A palavra que nosso Senhor vai usar para se referir a Pedro é kef, do aramaico, ou kefá, do hebraico, que significa uma rocha oca. O cefas que nós falamos é uma rocha que é oca, é uma rocha que é escavada em um formato de uma gruta. É interessante percebermos que esta fé, a qual a igreja se alicerça, é uma rocha oca, uma rocha em formato de gruta. Por quê? Porque a gruta, a rocha escavada em formato de gruta, se torna um refúgio. Um refúgio para os animais que desejam se abrigar, um refúgio até para nós seres humanos quando estamos expostos ao tempo, procurando um lugar para se esconder, para se abrigar e proteger. Podemos, se encontramos uma gruta, entrar e nela permanecer. Então, a fé que Pedro professa em Jesus Cristo nada mais é do que o refúgio que todos nós, cristãos católicos, somos chamados a nos abrigar para proteger a nossa vida. E eis esta rocha que nos dá a segurança. Somente unidos à fé de Pedro nós teremos a segurança para seguir verdadeiramente o caminho de Deus. Na fé que o apóstolo Pedro professou em Cristo, nós podemos conhecer verdadeiramente a Cristo nosso Senhor. Porque o Espírito Santo moveu Pedro para mostrar a todos nós quem Jesus é de fato. Nesta fé que Pedro professa em Jesus Cristo, nós encontramos esta segurança para conhecer a vontade de Deus. Porque foi justamente aos apóstolos que esta vontade se tornou conhecida, e foram os apóstolos que nos transmitiram esta vontade de Deus. Por meio desta fé, nós encontramos o caminho seguro que nos conduz ao céu. Se nós seguirmos o ensinamento da igreja, que é transmitido graças aos apóstolos, certamente nós encontraremos o caminho da salvação e chegaremos de fato ao céu. Por isso dizemos que a fé de Pedro é a fé da igreja. Não é à toa que Santo Ambrósio vai explicar, exemplificar esta realidade, ou melhor dizendo, ilustrar esta realidade com uma célebre frase: Ubi Petrus, ibi ecclesia. Onde está Pedro, aí está a igreja. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, é preciso que nós recordemos. Se desejamos seguir como católicos, é preciso que nós estejamos unidos à fé do apóstolo Pedro, que é transmitida de geração em geração por todos os seus sucessores. Desde Pedro, o primeiro Papa, a Francisco, o atual Papa, que é o 266º. 266 papas em 2000 anos de história, e nós não perdemos este fio da meada.
E é por isso que nós podemos dizer com toda segurança aquilo que o próprio Cristo vai dizer: as portas do inferno nunca prevalecerão sobre a igreja, justamente porque ela é conduzida pelo próprio Deus. Mas, irmãos e irmãs, é importante que nós estejamos atentos com uma realidade. A força de Pedro, como tal, só existe enquanto ele se deixa conduzir por Deus, enquanto ele se deixa conduzir pela força do Espírito Santo, aberto a Deus. Porque, como nós notamos no próprio Evangelho, se Pedro se conduz pelas suas forças humanas, sabemos muito bem o que é capaz de acontecer. Logo em seguida, neste Evangelho, Pedro vai negar a cruz. Quando Jesus anuncia a cruz pela primeira vez, ele diz que isto não te aconteça. E o mesmo Senhor Jesus, que lhe havia chamado pedra, vai dizer: afasta-te de mim, Satanás. E depois vai dizer: tu és para mim uma ocasião de escândalo, uma pedra de tropeço, porque você não pensa como Deus, mas pensa como os homens. Depois nós vamos ver que se Pedro segue somente pela sua própria condição humana, o sono que não acompanha o Senhor na agonia, no Getsêmani, e o momento em que ele corta a orelha de Malco no impulso, ali, quando o Senhor Jesus está para ser preso. Depois nós vamos ver as 3 negações na casa do sumo sacerdote. Por 3 vezes esta pedra negou a Cristo. E aqueles que acompanham a tradição da igreja, que nos é transmitida também por outras vias, a fuga de Roma, quando Nero inicia a sua perseguição contra os cristãos. E às portas da cidade, fugindo da perseguição, Pedro se encontra com Cristo, que passa tomando a sua cruz, indo para a cidade. E então ele questiona aquela célebre pergunta: Quo vadis, Domine? Aonde vais, Senhor? E Jesus vai dizer: vou para Roma, a fim de ser crucificado novamente. Então Pedro percebe, pela motivação do Espírito, que o seu caminho é justamente seguir os passos de Cristo, porque o discípulo não é maior que o Senhor. Então, retorna Pedro para a cidade de Roma e logo em seguida é crucificado. E neste ato de crucifixão, ele não se sente digno de ser crucificado como Jesus e pede para ser crucificado de ponta cabeça. Mas também recordemos que a posição de ser crucificado de ponta cabeça era uma posição própria na qual se crucificavam os escravos. E assim Pedro se confessa escravo de Jesus Cristo, e por isso não pode ser maior que o seu Senhor, e tem esta consciência de, comungando do sofrimento de Cristo, comungará também da vitória e da glória do Senhor Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs, Deus dá de fato a coragem para aqueles que o seguem conduzi-lo e conduzir o seu povo. E assim, irmãos e irmãs, nós vamos percebendo que somente conduzidos pelo Senhor pode-se de fato realizar a verdadeira vontade dele, e que a igreja é construída cada vez que cada um de nós realiza a vontade de Deus. Se nós nos deixamos conduzir por outras vontades que não a de Deus, nós permitimos que as forças do inferno abalem as estruturas da igreja. E por isso é preciso que estejamos unidos a Pedro, para que nós de fato tenhamos esta garantia de que as forças do inferno jamais abalarão as estruturas desta igreja. E isto é muito importante nos tempos em que nós vivemos. Tempos difíceis, tempos de relativismo religioso, relativismo moral, tempos em que o certo se torna errado, o errado se torna certo, tempos em que a verdade se adequa à nossa realidade e que nós,
dificilmente procuramos viver a verdade como ela de fato é, em que nós queremos escolher verdades que são agradáveis e afastamos aquelas que nos são incômodas. Basta nos olhar a sociedade. Tempos nos quais muitas vezes se busca a Deus, mas não se deseja a igreja. Eu até aceito a Deus, mas eu não quero ir à igreja, não quero me comprometer com a igreja, porque eu não preciso de igreja para ser salvo, porque Deus não criou placas. A igreja não é placa. A igreja é o próprio corpo do Cristo. O corpo de Cristo não é placa. É o caminho mais seguro para chegarmos ao céu. E é preciso tomarmos esta consciência. Tempos nos quais muitas vezes nós buscamos a igreja, mas muitas vezes não queremos a doutrina. Queremos a igreja naquilo que é agradável a nós e no que não exige mudança de vida. Mas quando a fé apostólica pesa sobre nós e exige de nós a mudança, então nós arregamos. É preciso fiquemos atentos a estas realidades, porque, de fato, seguir a Cristo não é fácil, mas tenhamos a certeza de que o seu caminho é o caminho seguro e exige de nós o sacrifício, porque o amor exige sacrifício. Se nós não nos sacrificamos, é sinal que nós não amamos. Irmãos e irmãs, como nós podemos edificar a igreja em nossos dias sem trilhar pelos caminhos trilhados por Pedro? Como podemos querer chegar aos céus trilhando caminhos totalmente opostos? Podemos perguntar por que os apóstolos, com tão pouco, conseguiram evangelizar um mundo, e nós, com tantas informações, com tantos meios, não conseguimos fazer com que os católicos mesmos permaneçam na igreja? Por que estamos diminuindo? Será uma falha na própria realidade do Evangelho? Pensemos que não, porque a questão está justamente no fato de que nós nem sempre sabemos quem nós estamos seguindo. Porque se tivéssemos consciência de quem é Jesus verdadeiramente e o que Ele nos pede, nada seria capaz de nos afastar do seu amor, como nos recorda o apóstolo Paulo. E assim, irmãos e irmãs, devemos refletir sempre o nosso coração, se nós estamos caminhando nesta trilha segura que os apóstolos nos deixaram a pedido do próprio Senhor. E só poderemos encontrar esta resposta se nós vivermos em constante oração, vivermos nesta constante humildade de quem busca a Deus, de fato, por meio da oração, por meio das participações na Santa Missa, nos sacramentos, deixando-nos conduzir pela vontade de Deus e nunca pela nossa vontade. Não é à toa que o Salmo 126 vai nos dizer: se o Senhor não construir a nossa casa, em vão trabalharão seus construtores. Podemos até fazer grandes obras, obras belas, mas se não for baseada em Deus, nada disso permanecerá. As obras que permanecem são aquelas que nós deixamos que Deus complete em nós. Então supliquemos ao nosso Deus, pela intercessão dos apóstolos Pedro e Paulo, da bem-aventurada Virgem Maria, que possamos nós viver sempre unidos a esta profissão de fé, refugiados em Pedro, para podermos assim chegar um dia à glória da eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai, antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por os homens
e para a nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sobre Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo uma só batismo para a perdão dos pecados e tiver a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, com fé e confiança, apresentemos a Deus as nossas preces, dizendo juntos: atendei, Senhor, a nossa prece. Senhor, vós que viestes em auxílio de Pedro, fortalecei a vossa Igreja no testemunho diante dos desafios atuais, nós os rogamos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Vós que confirmastes Pedro no primado da Igreja, iluminai e protegei o Papa Francisco, os ministros leigos e ordenados, e todos os servidores das comunidades, nós os rogamos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Vós que chamastes Pedro a continuar a convidar mulheres e homens de boa vontade para o serviço do reino de paz, verdade e justiça, nós os rogamos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Vós que vos fizestes próximo aos apóstolos nas dificuldades, acompanhai e amparai os discípulos e discípulas de vosso Filho, que atuam em lugares de conflito, nós os rogamos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Tudo isso nós vos pedimos, ó Pai, por Cristo nosso Senhor. Amém. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Nem a espada, o perigo, nem os erros do meu irmão, nenhuma das criaturas, nem a condenação. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo?
Cristo, quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Nem a vida, nem a morte, a tristeza ou a aflição, nem o passado, nem o presente, o futuro, nem a opressão. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Orai, irmãos e irmãs, para que o sacrifício da Igreja nesta pausa restauradora na caminhada rumo ao céu seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que a oração de vossos apóstolos acompanhe as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, e nos alcance celebrarmos este sacrifício com o coração voltado para vós, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graça sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso, hoje vós nos concedeis a alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo. Pedro, o primeiro a proclamar a fé, fundou a igreja primitiva sobre a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor das nações, anunciou-lhes o evangelho da salvação. Por diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo e, unidos pela coroa do martírio,
recebem hoje por toda a terra igual veneração. Por essa razão, os anjos celebram vossa grandeza. Os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana. De misericórdia, quem sobe em nossos louvores, nós vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis estas oferendas apresentadas ao vosso altar. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Nós as oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo, o Papa Francisco, por nosso bispo Luiz Antônio e por todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Conservai a vossa Igreja sempre unida. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas. E de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles vos oferecem conosco este sacrifício de louvor, por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, de vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, veneramos a sempre Virgem Maria, Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo. E também São José, esposo de Maria, os santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Felipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião, e todos os vossos santos. Por seus méritos e preces, concedei-nos, sem cessar, a vossa proteção. Em comunhão com toda a Igreja, aqui estamos. Recebei, ó Pai, com bondade a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos. Elevou os olhos a vós, ó Pai, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei.
Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vosso povo santo, nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós vos suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e o sangue de vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, que partiram desta vida, marcados com um sinal da fé. A eles e a todos os que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E a todos nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei, não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, felicidade perpétua, Águeda e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia e todos os vossos santos, por Cristo Senhor nosso. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por ele não cessais de criar e santificar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Nos saudaremos ao final da Santa Missa. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, a vossa paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Publicai em toda a terra os prodígios do Senhor, reuniu seu povo amado para o canto do louvor. Toda a igreja unida celebra a memória
pascal do Cordeiro, e manada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Bendizei e louvai por Pedro, pela fé que professou. Essa fé é a rocha firme da igreja do Senhor. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Bendizei e louvai por Paulo, pelo empenho na missão. O seu zelo do Evangelho leva ao mundo a salvação. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Alegrai-vos neste dia que o martírio iluminou, o triunfo destes santos nos confirme no amor. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Publicar em toda a terra os prodígios do Senhor, reuniu seu povo amado para o canto do louvor. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Bendizei e louvai por Pedro, pela fé que professou. Essa fé é a rocha firme da igreja do Senhor. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Bendizei e louvai por Paulo, pelo empenho na missão. O seu zelo do Evangelho leva ao mundo a salvação. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro de vossas chagas, escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós. Do espírito maligno, defendei-me. Na hora da morte, chamai-me e mandai-me ir para vós, para que com os vossos santos vos louve por todos os séculos dos séculos. Amém. Oremos. Concedei-nos, ó Deus, por esta Eucaristia, viver de tal modo na vossa Igreja, que perseverando na fração do pão e na doutrina dos apóstolos, e enraizados no vosso amor, sejamos um só coração e uma só alma.
Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos nos sentar um instante, por favor, para os nossos avisos. Nesta terça-feira haverá grupo de jovens no salão paroquial às 19h30. Na quarta-feira, missa na matriz às 19h30. E quinta-feira, primeira quinta do mês, reunião com o CPP, Conselho Paroquial de Pastoral, no salão paroquial às 19h30. Todos os coordenadores de pastorais e movimentos são convocados a participar deste momento, desta reunião. E eu gostaria também de comunicar e convidar para a formação que haverá na terça, na quarta e na quinta, né? Terça, quarta e quinta, 4, 5 e 6 de julho, haverá no Centro Pastoral uma formação bíblica que será primeiramente direcionada às catequistas, né? Os catequistas da nossa paróquia, mas nós também abrimos esta formação para aqueles que desejarem participar. Nós meditaremos e trabalharemos sobre o Evangelho segundo São Mateus. Então, se alguém se interessar, pode comparecer a partir das 19h30 no Centro Pastoral para ali realizar, né, a formação. E por isso, as atividades, né, que costumeiramente são feitas no Centro Pastoral serão transferidas para o salão paroquial. Nós também fizemos uma pequena alteração na nossa missa na Santa Casa, que celebramos todas as semanas, às sextas-feiras, para a quinta-feira esta semana, tá? Esta semana teremos a missa na Santa Casa às 16 horas, na quinta-feira, porque nós teremos na sexta-feira, lá em Marília, a celebração dos 10 anos de ordenação episcopal de nosso bispo, Dom Luís. Então, por causa desta celebração da missa de Dom Luís, nós padres estaremos lá em Marília. Então não haverá também, né, tanto a missa à tarde na Santa Casa, como a missa à noite do Apostolado da Oração. Fizemos uma transferência deste horário de missa para as 7 da manhã. Então, os membros do Apostolado e demais membros, né, pessoas que gostam de participar da missa do Apostolado, nós celebraremos às 7 da manhã esta missa. No sábado, missa na Capela Santa Rita e na Matriz, às 19 horas. Agora também vamos recordar que o serviço social, né, paroquial faz as doações mensais de cesta básica e houve um aumento, né, do cadastro das famílias assistidas. Então, nós, reunidos em conselho, sugerimos e aprovamos a possibilidade de nós fazermos doações de alimentos para o nosso serviço social. Então, nós vamos, uma vez por mês, fazer a entrega dos papeizinhos com os alimentos que são necessários para trazermos na outra semana, né, a chamada Missa da Caridade, que nós vamos trazer os alimentos para ajudar, né, os membros, as pessoas que precisam de alimentos. Isto também é um gesto concreto a partir dos apelos da campanha da fraternidade. Tantas pessoas que passam fome, que têm necessidades, e nós não podemos demorar, né, para socorrê-las. Então, aqui vamos fazer mensalmente uma missa, né, que nós fazemos a doação de alimentos. Então, nós pedimos sempre a colaboração, né, daqueles que podem para ajudar, né, aqueles que não têm o necessário para sobreviver. Então, semana que vem, podemos trazer esses alimentos, né, que fizemos a retirada desses papéis. Desde já agradecemos também, né, a doação e a colaboração. Haverá preparação para o batismo no dia 9 de julho e as informações e inscrições na Secretaria Paroquial. E, por fim, vamos lembrar que estamos com uma quermesse agendada para o dia 12 de agosto, né? Após muito tempo sem termos quermesse, dadas as necessidades que temos de arrecadar fundos para a reforma da igreja, vamos retomar, né, o costume de fazer quermesse.
Então, no dia 12 de agosto, terá a quermesse da padroeira. E desde já, né, nós contamos com a colaboração de toda a comunidade, né, tanto para os trabalhos que são necessários, para doações de prendas, para também comprarmos e vendermos os ingressos e tudo mais, né, os convites, melhor dizendo. Então, tudo aquilo que for necessário, nós vamos aos poucos dando as orientações, fazendo os pedidos, porque é necessário, né, que nós tenhamos as nossas programações, as nossas promoções para arrecadar fundos para a paróquia. E falando em arrecadações de fundos, nós começamos neste mês de julho, o mês do dízimo consciente na nossa diocese. Então vamos meditar no decurso dos meses, do mês, nos nossos fins de semana, sobre esta importância do dízimo na nossa vida religiosa. Porque o dízimo é bíblico. Mais do que dar alguma coisa para ajudar a igreja, é uma conscientização que nós temos de que tudo que nós recebemos imerecidamente pela bondade de Deus. Então, uma forma de nós manifestarmos a nossa gratidão é justamente retribuindo, devolvendo uma pequena parcela daquilo que nós recebemos para o bem, né? Para o auxílio e as manutenções da igreja, né? Nós, com esse dinheiro que é arrecadado, naturalmente fazemos as manutenções nas nossas estruturas, também fazemos as nossas caridades aos irmãos, aos que necessitam, enfim, uma série de ações, né? Então, desde já nós agradecemos aos nossos dizimistas pelo auxílio, e se você não é dizimista e deseja colaborar, né, basta procurar os membros da pastoral que ficam ao fundo da igreja para fazer ali a sua inscrição, para ir também à secretaria, pedir o seu carnê e colaborar, né, com as nossas necessidades, porque de fato, né, precisamos muito. E quem se beneficia, né, desta doação, desta devolução do dinheiro, naturalmente somos todos nós, uma vez que todos nós participamos e usufruímos de tudo aquilo que a igreja nos oferece, né? Então é algo nosso, para nós mesmos, e nós podemos assim realizar, né, um culto digno a Deus, né? E desde já nós agradecemos. Vamos ficar em pé neste momento para manifestar a nossa oração, a nossa saudação à Virgem Maria, nossa mãe, apresentando a ela as nossas necessidades. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, que vos deu por fundamento aquela fé proclamada pelo apóstolo Pedro e sobre qual se edifica toda a igreja. Amém. Ele que vos instruiu pela incansável pregação de São Paulo, vos ensine a conquistar também novos irmãos para o Cristo. Amém. Que a autoridade de Pedro e a pregação de Paulo vos levem à pátria celeste, onde chegaram gloriosamente um pela cruz e outro pela espada. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou,
sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar o fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Matias TV, rede web de comunicação, apresentou Santa Missa em seu lar. Oferecimento ABC Rede Telecom, Loja dos Retalhos, Rede Multidrogas Drogalim Tupi Paulista, Doutor Nedécio e Família, São João Supermercados, ACE, Associação Comercial e Empresarial de Tupi Paulista, Grupo Guerra, Tecvim, soluções em informática, eletrônicos em geral. Jornal O Semanário. Bendita Fome, comida caseira. Acesse nossos canais Facebook e YouTube Matias TV.